Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditemos hoje nessa sexta-feira no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra diz, que Jesus subiu ao monte. E quando a palavra de Deus diz subiu ao monte, aqui a gente já em outras passagens, nós já sabemos que quando Jesus sobe ao monte, isso quer dizer que ele subia para rezar, ele subia para falar com o Pai. E São Lucas ele vai dizer nesse mesmo evangelho, que ali no monte Jesus ele rezou, ele orou uma noite inteira, E por quê? Porque Jesus, na manhã seguinte, ele precisava então tomar uma decisão muito importante, que seria então a escolha dos 12 apóstolos. E aqui Jesus já nos ensina no início desse evangelho, a grande importância de que em tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós estarmos sempre recorrendo à oração, pedindo e buscando o auxílio de Deus, E seja em cada coisa que nós formos fazer no nosso dia a dia, em cada projeto, em cada ação da nossa vida, às vezes até mesmo no nosso falar, no nosso agir, que a gente possa parar um pouco, e buscar Deus, e se perguntar, será se aquilo vai ser bom para a minha vida? Se aquilo que eu estou querendo vai ser bom para a minha vida? E tudo isso entregar nas mãos de Deus, que nós nunca queiramos fazer as coisas por vontade própria, ou por impulso, porque aquela coisa pode não ser boa para a gente, já que ela não é da vontade de Deus, Por isso o Senhor já nos ensina aqui a importância de nós estarmos sempre, antes de qualquer coisa na nossa vida, nós recorrermos a Deus, recorrermos à oração. E depois, Jesus, no versículo seguinte, no mesmo versículo ele diz, que chamou os que ele quis, E aqui o professor Felipe Aquino, ele explica nesse versículo, que nos é então revelado o sinal de que a vocação é um chamado de Deus, E Deus, portanto, ele chama a quem ele quer. Por isso, entre muitos, foram escolhidos apenas 12, para que se cumprisse a missão, a qual Jesus confiou a cada um, porque Jesus também sabia da capacidade de cada um. E embora nós também não compreenda, somos também todos discípulos de Cristo, e nós somos também chamados a uma missão aqui na Terra, E muitos podem até se perguntar, mas para que você é chamado de Deus? Porque eu não tenho dom, porque eu não sei fazer nada, Mas a palavra ela vem nos dizer aqui no versículo 14, que Jesus, ele escolhe aqueles 12 primeiro para que ficassem com ele, Ou seja, todo aquele que se decide por viver o chamado de Cristo, Seja leigo ou seja religioso, é preciso ter uma intimidade com Deus, ou seja, ele está dizendo ficar com ele, ter uma vida de oração. E Frei Gilson, ele até fala, quantas pessoas acham que para evangelizar só tem que pregar, só tem que estar na igreja, só tem que ser ensinado, só tem que cumprir preceitos, fazer mais e mais coisas, Frei Gilson, ele diz, isso de nada adianta se antes a pessoa ela não esteve ou não está na presença de Deus, porque ele diz, um coração distante de Deus, tudo que faz se torna
vazio, sem efeito ou sem unção, né? Tanto que o professor ele ainda vai falar que a boca prega o que está no coração. Ou seja, se no nosso coração está Deus, é Deus quem vai pregar, né? E por isso, Frei Gilson, ele continua dizendo que o segredo da unção, o segredo de uma evangelização potente ou de um verdadeiro apóstolo é porque o verdadeiro apóstolo, antes de falar com pessoas, ele vai falar primeiramente com Deus. Ou seja, aquilo que eu falei no início, né? Em tudo que nós formos fazer na nossa vida, né? Seja missão de igreja, seja na nossa vida particular, né? Na nossa família, nós temos antes que recorrer a Deus. E seja aqui também nessa nossa missão, dentro da missão católica, a missão que nós tivemos na nossa capela, nas nossas paróquias, onde quer que nós formos, nos for designada uma missão, que a gente possa sempre buscar Deus, que a gente possa estar, né, confiando naquilo que Deus quer de cada um de nós. E o mais importante, que nós tenhamos uma firme decisão, né? A firme decisão de querer cumprir com esse chamado, com essa missão a qual Deus tem nos confiado, né? E nós devemos então estar dispostos a ter e buscar essa intimidade com Deus, para que então Deus venha falar mais forte ao nosso coração. E nós cada vez mais nos tornamos testemunhas não somente de evangelização, mas principalmente de conversão na vida de cada um daqueles que também dependem aí dessa nossa missão, né? De pregar, de evangelizar, mas principalmente de fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que Ele nos confiar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.